Boa noite. No fim do mês de junho, 12 meninos de um time de futebol amador e mais o treinador comoveram o mundo na Tailândia. O grupo explorava a caverna Tham Luang no dia 23 de junho, quando foi surpreendido por uma forte chuva que inundou o local e os impediu de sair de lá. Em 2 de julho, o grupo foi encontrado e, a partir de então, começou uma verdadeira saga para retirá-los. O drama durou 18 dias. E para debatermos sobre essa situação, eu recebo no Ação Nacional de hoje Tiago Fernando Lourenço, que é fisiologista e é especialista em educação socioemocional do Instituto Brasileiro de Formação de Educadores, Joyce On. Professor Tiago, professora Joyce, boa noite. Obrigada por participarem do Ação Nacional de hoje. Boa noite. E olha, para a gente começar essa discussão, esse debate, entender o que aconteceu lá na Tailândia, a gente vai assistir uma reportagem e ver como começou toda essa história. Olha só. Centenas de pessoas fazem parte das equipes que tentam resgatar 12 crianças e seu treinador de futebol de uma caverna no norte da Tailândia. Mergulhadores do exército tailandês trabalhavam no fundo da caverna, onde a água atingiu em alguns setores até 5 metros de altura após as fortes chuvas dos últimos dias. A poucos metros do local, os pais das 12 crianças presas organizaram uma oração. Alguns familiares passaram a noite em barracas diante da caverna de Tham Luang, no distrito de Mae Sai, perto da fronteira com Mianmar. Pedi muito a Deus, estou certo no meu coração de que vão sobreviver, eles já estiveram na caverna antes. As autoridades acreditam que o grupo tenha entrado no sábado na caverna para escapar do tempo ruim. O acesso ao local, que tem vários quilômetros de galerias, fica em um caminho muito inclinado. Soldados começaram a construir um reservatório para impedir a entrada de água que cai da montanha e continua a inundar a caverna. A meteorologia prevê mais chuvas nesta terça-feira, o que pode prejudicar os esforços de resgate. Só lembrando que esse foi o começo de tudo, lá o primeiro dia, quando se soube que esses garotos e o treinador estavam desaparecidos e haviam entrado na caverna. Depois a gente viu como essa história se desenrolou aí por mais de 2 semanas. Professor Tiago, professora Joyce, claro que vocês como especialistas, a gente vai conversar muito sobre isso também, mas como pais, eu queria saber de vocês, foi angustiante acompanhar essa história? Porque eu que não tenho filhos, fiquei angustiada de ver tudo isso acontecer. Na minha situação, sem dúvidas, né? Pai de 2 filhos pequenos, vendo aquele evento acontecendo, eu tive informação quando os meninos tinham sido encontrados, se não me engano, 2 dias depois, que estava numa rotina de trabalho muito grande. Aí que fui entender direito qual que era a história, sem dúvida nenhuma. A partir daquele momento comecei a torcer para que eles saíssem o mais rápido possível. A gente se comove junto, né, professora? Nossa, e eu acho que como pais a gente pensa, será que a gente conseguiu ensinar eles a lidarem com uma situação adversa, né? Porque você vai usar todos os teus recursos, né? E você nunca passou por isso, teve gente que teve que aprender a nadar, né? Então, como que eu vou aprender alguma coisa para conseguir viver, né? Então, assim, é de muita angústia, né? A partir disso, você acha, claro, a gente não sabe exatamente como aconteceu, agora que esses meninos, o treinador, vão começar a explicar tudo direitinho também, né? Estão se recuperando agora, mas dá para a gente perceber se houve, talvez, uma negligência, tanto do treinador quanto das crianças. Você falou de educar, se a gente prepara os nossos filhos para isso. É difícil preparar para uma situação dessa, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas talvez uma negligência até deles, de terem entrado ali no local desconhecido, sem saber o que podia acontecer. A gente não sabe o que aconteceu né, se de repente foi a chuva, vamos nos esconder. E coisas podem acontecer, elas fogem do nosso controle. Mas até que ponto a gente consegue sair de uma situação traumática? Tanto é que o transtorno de estresse pós-traumático tem que ter uma cena de estresse visível, objetivo, ele não é simbólico. Né? Tem que acontecer ou a violência ou essa situação onde o risco da morte é muito grande. E ali, a gente, como que eles conseguiram lidar? O que eu acho que a tua área é importantíssima, porque quem faz uma atividade física está em contato com a frustração e com o estresse. Sem dúvida. E ele está mais preparado para lidar com uma situação. Quer dizer que além do preparo físico, tem o preparo emocional do atleta que ajuda também. Sem dúvida nenhuma.
qualquer modalidade esportiva que a gente vá discutir, a situação de imprevisibilidade ela vai existir, né? Então, o atleta tem que estar preparado para resolver os problemas quando eles aparecerem. Acredito que ali foi um problema talvez maior do que eles estivessem capacitados para, né? Então, como o professor falou, é muito difícil a gente julgar agora, mas sem dúvida nenhuma, o estresse que eles sofreram foi algo muito grande, né? Muito grande. E a gente olhando de fora, talvez a gente não tenha a noção exata, mas é um percurso que para eles saírem daquela caverna, eles levariam ali 5, 6 horas, contando um mergulhador experiente ali, como nós vimos nas reportagens. Ainda que não fosse numa caverna inundada, professor Tiago, se fosse só esse percurso de 2, 3 quilômetros, alguns períodos com escalada, é um percurso que só um atleta, talvez de alto rendimento, ou uma pessoa com preparo físico melhor conseguiria fazer? Sim, eu acho que as crianças elas não estavam preparadas para fazer o retorno, assim como os mergulhadores, né? Apesar de ser o que a gente chama de intensidade de esforço pequena, né? Eles iam caminhando muito lentamente, acho que a associação desse estresse emocional potencializaria muito a dificuldade. Então, sem dúvida, os meninos não estavam preparados e precisaria ter um preparo melhor para fazer. Acredito eu que tanto é que por isso que deixaram o treinador por último na saída. O corpo sofre fisicamente quando a gente tem algum desgaste emocional? Quando a gente está estressado? Sem dúvida nenhuma. O principal hormônio que a gente libera, que é o cortisol, é chamado hormônio do estresse, né? E quando a gente libera com muita frequência, ele vai acabar degenerando, levando várias consequências degenerativas para o sistema que podem levar ao infarto agudo do miocárdio, um AVC, alguma coisa mais complexa a médio e longo prazo. Então, é possível sim. Então, quer dizer que realmente, né, quando a nossa emoção sofre, o nosso corpo sofre junto, né, professor? Não tem como separar isso. Tanto é que o transtorno de ansiedade, a ansiedade, você sente que o teu coração não para de palpitar, né? É sudorese, você se sente mal fisicamente. E depois que você vai procurar ajuda emocional, né? Até para descobrir, né, que é um problema emocional, que pode ter um trauma envolvido ali, às vezes até demora e a pessoa não quer aceitar, né? Que é um problema psicológico e não físico. É verdade. Isso que já melhorou muito, né? Então, por exemplo, a saúde mental hoje a gente tem as pessoas aceitando muito mais. Antigamente achava que era coisa de gente louca. Mas não, a ansiedade, a hora que ela aparece, que você não consegue controlar, a sensação é de que você vai morrer. Porque você está frente a uma situação que o alerta é iminente, né? Então você não consegue. É um trauma, né? É um trauma, e daí você começa a recordar da situação traumática, você não tem mais controle desse pensamento intruso. A sensação é horrível. Nesse sentido, o exercício físico pode contribuir bastante para minimizar esses efeitos, né? Hoje já tem diversos estudos do exercício e do treinamento propriamente dito no combate à ansiedade, ao estresse, para justamente interpretar de maneira diferente todos esses problemas. Mas uma prática que seja regular, no mínimo, né, professor? Exatamente. Não vale ser atleta de fim de semana. Regular, planejada e com consciência. Respeitando o corpo. Exatamente. Professora Joyce, no caso dos meninos, em que momento você acha que talvez eles tenham percebido que estavam numa situação muito grave? Porque eles foram entrando, foram fugindo da chuva. Demora até a nossa cabeça perceber que a gente está realmente numa situação de risco de morte? Não, é rápido. Agora, a forma como você lida com essa informação que pode ser diferente. Então, assim, é em questões de segundo que você percebe. Pera, estou aqui numa zona de perigo. Tanto é que o medo é o sentimento mais poderoso que existe. Ele é fundamental. Porque se a gente não tivesse medo, a gente não se reorganizaria. Só que ele paralisa. Então, se você deixar ele tomar conta, daí você não consegue agir depois. Porque você tem que ter uma estratégia cognitiva. Olha, pode acontecer um risco. E o que eu vou fazer? Qual vai ser a próxima etapa? E daí eu tenho certeza que ali eles perceberam que a situação era perigosíssima. Rapidamente. Rapidamente. Só que daí como eles estavam em grupo, que também eu acho que ajudou muito, né? Porque você tem o contágio da emoção, o técnico junto. Então, cada um vai ajudar o outro a como que a gente vai lidar. Olha, se a gente ficar muito tempo aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que fazer alguma coisa para ocupar esse tempo, você imagina, no escuro. Né? E o fato de eles serem um grupo, de se conhecerem, de serem amigos, quer dizer, eles estavam em contato com pessoas que eles se confiavam entre si, ajuda? Muito, 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 muito. Pelo fato de serem crianças e adolescentes, tinham meninos ali de 11 a 16 anos, isso emocionalmente é melhor ou é pior nesse caso de lidar com essa situação traumática?
Olha, o trauma, o estresse pós-traumático acontece em 20% das pessoas que passaram por uma situação traumática. Então, ele é baixo. Ou seja, a gente tem uma habilidade para lidar com as situações adversas muito grande. Mas ali, no caso deles, foi demais, né? Pensa, dias no escuro, à noite, sem alimento. Outra coisa, você ter que mergulhar para você chegar na próxima etapa. Né? Desafios grandes. Então, eles vão ter que ser cuidados agora, com certeza, porque aquilo que eu te falei, as 3 características do estresse pós-traumático você reviver o trauma. Você vai voltar para a sua vida normal e aquela sensação de que você sonhou, de pesadelo, de pensamento intruso, pode aparecer. Daí, isso vai aumentar o quê? A sensação de alerta. Então, para qualquer situação da tua vida, já vai disparar a sensação de alerta, olha, eu estou em perigo. E você não consegue, é o que ele disse, você não consegue viver na situação de perigo todo o tempo, Sempre. Né? Então, não tem jeito, né? Tem jeito. A gente não está preparado para isso. Nós não fomos preparados para isso. A situação de estresse, no nosso caso, foi para fugir de algum perigo, né? De um animal ou numa luta para algum momento curto, não de 18 dias... E até mais no caso deles. E daí acontece a terceira questão que para o diagnóstico é importante. Tem um entorpecimento emocional, que foi a tua pergunta. Pode ser que nessa situação de perigo, alguns não olharam para o perigo. Por quê? Porque eu não consigo enfrentar, então eu preciso encarar como se não fosse real. É uma negação. Exatamente. Você fugir da situação. Que isso é muito comum. É uma forma de te proteger, mas que depois você tem que entrar em contato, né? Exatamente. De uma forma ou de outra pode ser perigoso também, né? Porque se você não consegue lidar com aquela situação de perigo naquele momento, talvez seja o único momento para tentar sair de uma situação de perigo como essa. Então, quanto antes entrar na realidade, mais fácil de sobreviver, digamos assim. É importantíssimo. Mesmo que doa a realidade, você nunca esquecer dela, porque ela vai te dar dicas o que você vai ter que fazer depois. Mas a gente tem. A memória, ela esquece porque ela quer te proteger, né? É exatamente aquilo que ele falou. O sinal está tão intenso que eu preciso bloquear esse sinal. Então, eu faço de conta que nada aconteceu. Isso vale para eles, mas vale para a nossa vida também, né? Que a gente tem que encarar a realidade o tempo inteiro. E às vezes a gente não quer. E às vezes a gente não quer. A gente vai para o primeiro intervalo do Ação Nacional. Hoje nós estamos falando sobre a questão dos meninos que ficaram presos durante 18 dias em uma caverna da Tailândia. E na volta a gente vai falar um pouquinho mais do resgate deles e das consequências físicas também para esses meninos e para o treinador. A gente volta já.